boa noite a todos. Agradeço a Cristina por esse convite. Vejo aqui muitas pessoas que eu já conheço há muito tempo, alguns que eu estou conhecendo agora. Bom, então eu gostaria de começar nossa reunião com um mantra. Peço a vocês que coloquem as mãos juntas em Pranamudra no centro do peito, fechem os olhos, mantenham a coluna reta. Om Shano Mitrasham Varunaha Shanno Bhavat Variyama Shanna Indro Brihaspati Shanno Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tatvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Hari Om Namastê. Então, nós vamos conversar, a pedido da Cristina, sobre os bandhas. Provavelmente o que eu vou falar com vocês, para a maioria de vocês, não deve ter nenhuma novidade. Nós só vamos tratando do tema. E principalmente eu gostaria de chamar a atenção de todos para a maneira com que o yoga interpreta os fenômenos, interpreta como as coisas acontecem. Hoje, muita gente vê o yoga de um ponto de vista puramente bioquímico e biomecânico. Porque, de fato, essa é a visão que a nossa cultura ocidental tem sobre a vida. Que os organismos funcionam por um acidente de reações químicas. E toda visão de saúde e doença está relacionada com substâncias químicas e com a biomecânica. Então, por exemplo, quando nós vamos interpretar um asana, um bandha, um kriya, um mudra, nós interpretamos sempre de um ponto de vista biomecânico. Que significa quais os músculos, quais as articulações, quais os tendões, quais as glândulas, quais os plexos que são afetados por aquela prática. Quando o yoga veio para o mundo ocidental, ele se vestiu com essa roupagem. E aí você vê que os cursos de formação de professores de yoga têm aumentado cada vez mais a carga horária voltada para a biomecânica e cada vez menos carga horária para a parte bioenergética e bioespiritual. Por isso não é chocante, não é sem razão que os conselhos de educação física, de fisioterapia, queiram assumir o yoga, porque nós mesmos fazemos com que o yoga pareça fisioterapia, que o yoga pareça educação física, porque nós sempre estamos atrás ali, suponho, quando nós vamos interpretar os bandhas, como eles agem. Aí nós pensamos quais são os músculos envolvidos, quais são os plexos e as glândulas. Confundimos muitas vezes plexos e glândulas com chakras, como se fossem a mesma coisa. E essa visão é um ponto de vista sobre a vida. A ciência nossa é toda baseada nesse ponto de vista. Muito da nossa filosofia é toda baseada nesse ponto de vista. Muito da nossa visão política é muito baseada nesse ponto de vista. Ainda que ele tenha certo lugar, o yoga, originalmente, como os mestres construíram o sistema, com suas diversas linhas, tem uma visão bioenergética e bioespiritual da vida. Essa visão bioenergética, nós vamos aqui falar sobre os bandhas, as chaves do fluxo do prana, mas essa visão bioenergética e bioespiritual, ela parte do princípio das inter-relações entre o corpo, a mente e a alma por meio do prana. Sem o conceito do prana, não há como entender o yoga. Não há como entender o yoga como ele é originalmente. Ou seja,
nós temos que ter convicção desse princípio, de que a vida existe antes dos seres vivos. A matéria não gera consciência. O cérebro não gera uma pessoa. A pessoa não é uma excreção do cérebro, porque a nossa filosofia, a nossa prática, não digo nosso do yoga, a nossa prática da medicina, da cultura ocidental e principalmente da psiquiatria, ela hoje parte do princípio de que assim como o fígado secreta bile, o cérebro secreta uma pessoa. Então, se você está triste, é porque está faltando serotonina. Então, as pessoas não chegam para mim mais no consultório e dizem: eu estou triste, provavelmente eu tenho alguns padrões mentais, alguns valores e crenças, um modo de interpretar o mundo, de conviver, que me deixam triste. Não, a pessoa já chega para mim e diz: olha, eu estou com deficiência de serotonina. Fui lá no laboratório, fiz um exame e esse exame mostrou que eu estou com deficiência de serotonina. Então, esse conceito, ele parte desse princípio de que existe uma energia vital inteligente, o prana. E aí, então, quando eu interpreto um asana, um pranayama, um mantra, um bandha, um kriya, um mudra, eu interpreto assim, como ele age sobre o prana. Há uma energia vital inteligente que agrega a matéria, que por si não tem vida própria. Tenham segurança que quando os sábios antigos compuseram os bandhas, eles não estavam primariamente preocupados que quando você faz o mula bandha, você contrai um plexo nervoso. Não. Eles estavam preocupados era com a apana. Quando você faz o dhyana bandha, eles não estavam preocupados se você vai trabalhar sobre o plexo solar ou sobre os hormônios produzidos no estômago. A preocupação deles era que atuasse sobre o samana vayu. O foco deles era esse. E esse foco todo professor de yoga deve ter. Ainda que a gente use essa linguagem biomecânica também, sem dúvida, para entender melhor a mecânica do exercício, da atividade, até mesmo quando vamos fazer alguma pesquisa científica, até mesmo quando vamos usar uma linguagem para poder publicamente mostrar benefícios. Mas o princípio fundamental é a existência desse prana, da energia vital e inteligente que existe por trás do funcionamento do corpo e da mente. Essa energia vital, que é o prana, ela conecta o corpo com seus vários elementos. Veja quanto é incrível a capacidade do nosso corpo, da inteligência. Imagina só, o fígado sabe as substâncias que tem que filtrar para não intoxicar o coração, que sabe quanto que ele tem que bombear o sangue para chegar a uma cabeça de pressão apropriada nos rins, para que ele possa absorver potássio, sódio, bicarbonato, e aí a respiração é apropriada de acordo com quanto sódio e bicarbonato tem. Ou seja, que inteligência espetacular é essa que governa o funcionamento do nosso corpo? A nossa não é. Porque se deixasse para a nossa mente, não é? Quando a gente fala nós falamos sobre a mente. Deixar para a nossa mente controlar isso, a gente morreria em milésimos de segundo. Porque são milhões de coisas acontecendo simultaneamente. Então há uma inteligência extraordinária que governa o funcionamento do corpo, que é chamado prana. Nós vivemos num oceano de prana. Assim como um peixe retira da água sua nutrição e seu oxigênio, nós vivemos num oceano de prana e retiramos desse oceano parte desse prana para a nossa própria vida. O prana conecta a mente com o corpo. Vou contar para vocês uma história rápida. Um dia estava o olho, o ouvido, a mente e o prana discutindo quem era mais importante. E vai discussão, e vem discussão, e nada de chegar a uma conclusão. Aí alguém teve uma ideia, vamos fazer o seguinte, sai um de cada vez e volta, e vamos ver como é que a pessoa fica. Saiu o olho, a pessoa ficou cega, mas continuou vivendo, fazendo as funções, etc. Voltou o olho. Saiu o ouvido, a pessoa ficou surda, mas continuou fazendo suas funções e tal. Voltou o ouvido, saiu a mente, a pessoa entrou em coma, mas ainda em coma todas as funções orgânicas dela continuavam.
voltou a mente, saiu o prana. No momento que saiu o prana, tudo se degenerou. Já não havia mais corpo onde os sentidos podiam se estabelecer. Já não havia mais fluxo para a mente, porque até o fluxo da mente é governada pelo prana. Os textos clássicos dizem que a mente é achetana, significa ela é inconsciente. Ela deriva sua consciência da alma, do Atman. Mas quem faz o fluxo da mente, o movimento da mente é o prana. E essa é a grande arma do yoga. Patanjali diz que a gente realiza o samadhi, que é a meta do yoga, no momento que a mente para o fluxo dos vrittis. Mas todos nós já tentamos controlar esse fluxo da mente por um esforço de vontade. E vocês veem o quanto é frustrante. Ela não fica ali nem um segundo e já vai para os pensamentos, as ideias, as sensações, etc. Mas se eu consigo controlar o fluxo do prana, eu indiretamente consigo controlar o fluxo da mente. E, portanto, eu consigo o Nirodha, que é suprimir esse movimento dos vrittis na mente, se eu conseguir controlar o fluxo do prana. E ainda, o prana conecta a mente com as profundezas da nossa alma. A alma consegue falar com a nossa consciência exterior, que está na mente e no corpo, através do prana. O prana é o antakarana, a ponte que existe entre a alma, a mente e o corpo. Quando a alma quer se expressar por meio de nós, o faz através dessa ponte que é o prana. E quando os yogis querem entrar nas profundezas da sua consciência, eles o fazem surfando na onda do prana. Quando o prana vai para as profundezas da pessoa, a consciência do yogi surfa na onda do prana e acaba entrando lá no santuário do coração. Entenderam esse conceito? Por isso a importância da visão bioenergética, porque toda a nossa interpretação é fluxo de prana e as consequências disso sobre a mente. E a nossa interpretação também é bioespiritual. O yoga não é uma religião, sem dúvida, mas o yoga é teísta. O yoga reconhece a existência de Deus. O yoga reconhece a existência da alma eterna em cada indivíduo. Quando nós lidamos com o yoga no campo da saúde, é preciso haver a dimensão psicológica e espiritual do yoga. Porque se uma pessoa não nutre a dimensão espiritual da vida, ela não consegue saúde. O corpo fica bem por um tempo, a mente entra em paz por um tempo, mas depois a alma fica lá. E eu preciso de solução, eu preciso ser alimentada. Aí começa a surgir uma angústia lá dentro de nós, que a gente não consegue nutrir a alma com seus objetivos. Então, se a gente não alimenta a dimensão espiritual, também a gente não consegue a meta do yoga, que é samatvam. Sri Krishna Gita diz Yogam Samatvam. Yoga é harmonia, harmonia das várias partes que formam a pessoa. Essas partes contidas aí nesse slide. E da pessoa com o meio onde ela vive. Então, daí a importância do prana. Agora, para entrar no assunto dos bandhas, é preciso sedimentar alguns temas antes. Veja, a ideia fundamental é essa aqui. Né, esquematicamente. Nós temos a chispa divina no âmago do nosso ser. Nós temos um fragmento do Supremo no santuário do nosso coração. E ele é revestido por 5 camadas de matéria, desde a mais sutil até a mais densa. A nossa consciência, nesse exato momento, está presa no Annamaya Kosha, esse mais externo, o mais denso, o mais escuro, o menos transparente dos nossos corpos. E a consciência presa nesse corpo está completamente voltada para fora. Nós sabemos tudo sobre o mundo que nos cerca, ou muito, e não sabemos nada desse mundo interior. Temos pouquíssima consciência e ele é um verdadeiro universo. A meta do yogi é trasladar a consciência de um corpo a outro
e realizar o samadhi, o êxtase, de ver essa chispa divina no santuário do coração, e cada um desses corpos é um degrau que nos leva lá. Agora, veja bem, se nós analisarmos o nosso corpo mais denso, o Annamaya Kosha, Anna, porque a pronúncia é Anna, são dois N's, Anna. Annamaya Kosha, Kosha é corpo, Annamaya é o corpo formado de alimentos. Esse corpo que quando você olha no espelho, você diz, esse sou eu. Ou quando tira um retratinho para colocar no documento, deveria ser retrato do meu Annamaya Kosha. Mas então a gente diz, é retrato da minha pessoa. Então, é o corpo formado de alimentos, é o nosso corpo físico, é o campo onde atua primariamente os princípios do Ayurveda, os doshas, os tecidos, o sistema de canais, que são os esrotas, os materiais de excreção, os órgãos, os músculos, plasma, sangue, músculo, osso, tecido gorduroso, tecido nervoso, reprodutivo. Isso que nós entendemos como anatomia e fisiologia do nosso corpo físico. Então aqui tem plexos, tem glândulas, mas não tem chakra. Chakra não está no corpo físico. Pode corresponder a áreas do corpo físico que podem influenciar sobre ele, mas está contido no Pranamaya Kosha, o corpo formado de prana. Na terminologia ocidental, ele é conhecido na teosofia, por exemplo, como duplo etérico, porque ele tem o mesmo formato do corpo físico, é formado de matéria sutil, por isso chamado etérico, e por ser do mesmo formato, ele é chamado duplo. A anatomia desse corpo é formada de prana, a energia vital e inteligente. O prana é muito mais sutil do que o corpo sutil. Ele é muito mais sutil. Prana é o sopro divino, mas ele precisa de um equipamento para atuar sobre nós. E o equipamento é o Pranamaya Kosha. Se eu dissecasse o Pranamaya Kosha, claro que teria que ser uma pessoa viva, se eu dissecasse o Pranamaya Kosha, o que eu encontraria? Os 7 chakras principais e os secundários, uma rede imensa de 72 mil canais por onde o prana flui, assim como sangue, nervos, artérias, veias, sistema linfático, todos os sistemas que o Ayurveda chama de esrotas no corpo físico, tem um correspondente de uma rede imensa, como está aqui graficamente demonstrado, uma rede imensa de canais no corpo energético por onde o prana flui. Qual é a função desses chakras? A função dos chakras é como órgãos que captam o prana, digerem o prana e transformam o prana para uma determinada função específica. Cada chakra tem esse papel. Não é o tema aqui estudar os chakras, é bastante amplo. No Vedanta não há uma linha sobre chakra. No Yoga Sutra de Patanjali não há uma linha sobre chakra. Nada sobre chakra. Chakra é um tema da tradição do Tantra, ou seja, a tecnologia da Shakti, a tecnologia do Prana, enquanto Patanjali é a tecnologia da mente, Manas Shakti, e o Tantra é Prana Shakti, a tecnologia da força do Prana. Então o chakra capta, digere, transforma e utiliza para diferentes funções. E nesse sentido, ele capta, transforma nos chamados 5 vayus, ou 5 pranas, ou 5 subdoshas de vata, já que também não é o tema que importa aqui, mas vata e prana são sinônimos. Vata não é aquela pessoa que desmaia com síndrome do pânico, não é aquela pessoa que tem surto psicótico, não é aquela pessoa com a pele seca que tem osteoporose e intestino preso há uma semana. Vata é a grande força vital. Vata é a grande inteligência que governa esse universo. Charak Samhita diz, assim como uma nuvem não se move sem o vento, Pitta e Kapha não se movem sem Vata. Então, vocês têm aqui um correspondente gráfico do corpo energético em relação ao corpo físico. Então, aí é muito importante nós entendermos o seguinte: como, então, se os chakras estão no corpo energético, os nadis estão no corpo energético,
os pranas estão no corpo energético, como eu posso atuar sobre eles por meios físicos? Porque eu faço asana, eu estou atuando no corpo energético. Eu faço pranayama, muito mais efetivamente. Eu faço bandhas, kriyas e mudras, que são gestos físicos e contrações, e atuo indiretamente sobre ele. E aí, o tema é a existência dos marmas. Marmas são áreas do corpo físico, áreas tridimensionais, que remetem, essa palavra é muito moderna, né? Que remetem à impressão contida imediatamente para o corpo energético. Ou seja, se eu atuo sobre o marma fisicamente, eu poderia dizer que o marma é como se fosse um portal, palavra mais chique ainda, um portal que capta uma impressão e a leva para o corpo energético. Veja bem, eu sempre dou esse exemplo. Olha, um telefone como esse, ele tem marma? Tem um marma que é essa área aqui, ó. Porque se eu colocar minha impressão digital, meu dedo, nesse lugar aqui, ele vai abrir banco, fecha banco, paga conta, ouve música, faz milhões de coisas com a informação. Meu dedo não teve que entrar lá para fazer aquela ação, mas ele transmitiu uma informação através da minha impressão digital. Quando eu faço um movimento de contração, de expansão, se eu coloco uma substância como um óleo essencial, se eu faço uma pasta de ervas sobre o local, se eu canto um mantra vibrando aquele local, se eu faço um asana que move, massageia aquele marma, eu estou provocando uma linguagem que vai afetar meu corpo energético, consequentemente afeta os chakras, consequentemente afeta os nadis, consequentemente afeta os pranas. E isso indiretamente produz ações físicas, psicológicas e energéticas em nós. Entender esse conceito? Então, não há nenhuma atividade física, material física concreta que possa atuar diretamente sobre os chakras. Talvez o único seja o som, os mantras. Todas as outras atuam por meio dos marmas. O nosso corpo energético, vocês sabem, ele tem esses 72 mil nadis, mas tem 3 que são os principais e eles são fundamentais para compreender os bandhas. Sushumna, que é o canal central que conecta do Muladhara Chakra ao Sahasrara Chakra, passando primeiro pelo Agnya Chakra, uma polaridade positiva, quente, expansiva, solar, que termina na minha narina direita, na sua narina direita, que é aqui representado pelo Agnya Chakra, mas que conecta aqui a narina com o Agnya Chakra, faz um triângulo aqui, e um outro canal, que é Ida, esse é chamado Pingala, o outro que é chamado Ida, que é lunar, que é frio, que é parasimpático, que termina na narina esquerda. Em nós, o Sushumna está completamente fechado. E isso é muito importante para entender por que fazer bandha. O Sushumna está fechado para nossa proteção. Porque se a gente abre o Sushumna, o prana, que é o apana, envenenado com toxinas, sobe e intoxica a nossa mente. Agrava o vata, intoxica o nosso organismo. Então, ele fica protegido, fechado, e a nossa vida se faz por um fluxo de polaridades positivas e negativas com Ida e Pingala. Se vocês, em algum momento, quiserem me interromper para falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade. É só abrir o som ou escrever aí no chat. Bom, depois tem o Manomaya Kosha, que também aí agora não interessa muito falar sobre ele, que é o corpo mental, formado pelos vários elementos que formam a nossa mente, manas, ahankara, chitta, os níveis inferiores de Buddhi, o Vijnana Maya Kosha, que é o corpo de sabedoria, que é o conhecimento superior, ou que é chamado corpo causal ou permanente em nós, porque junto com Ananda Maya Kosha, que é o corpo mais sutil, são aqueles 2 corpos que permanecem em nós vida após vida.
Em cada vida a gente cria um novo Manomaya, um novo Pranamaya e, obviamente, um novo Annamaya Kosha. Mas o Vijnanamaya Kosha e o Anandamaya Kosha são corpos permanentes. Portanto, são a nossa alma, a memória e o poder de todas as nossas vidas passadas. E o Anandamaya Kosha é o corpo de glória, aquele mais próximo da chama divina dentro de nós. Bom, esse é um tema fundamental também para se entender pelo ponto de vista da prática do yoga, pela visão bioenergética, que é entender os vayus. Esse tema só seria longo, mas vou partir do princípio que já há informação sobre isso, mas vamos fazer aqui uma recordação rápida. De onde vem a maior parte do prana que forma o nosso prana individual? Vem por meio da respiração. Também vem do alimento, também vem das impressões que entram pelos sentidos, mas vem principalmente da respiração. Então, eu estou vivendo aqui dentro de um oceano de prana. E aí nós inspiramos. A partir do momento que o prana entra na nossa narina, ele é metabolizado pelo nosso Agnya Chakra, o Agnya Chakra, e aí ele se transforma em Pranavayu, que está na nossa cabeça, Pranavayu, cujo movimento é para o nosso interior, que está na nossa cabeça e no coração, está relacionado com o Agnya Chakra, situado entre as sobrancelhas, fisicamente com Stapani Marma. As ações são conexão com o ser, o fluxo do pensamento, conexão da mente com os sentidos, inspiração e outras funções físicas. Ou seja, aqui o papel principal do Pranavayu que mais interessa no yoga é o fato dele governar o fluxo do pensamento. Então, aquele prana que era exterior, agora passou a ser meu. Ele entrou aqui, ele é a minha vida. Ele é governado pelo Agnya Chakra. E ele governa o movimento do fluxo dos nossos pensamentos, impressões, emoções, sensações e o funcionamento dos nossos sentidos. Está situado na cabeça e no coração. Estão vendo ali o movimento do prana? Não é para baixo, porque não tem como fazer isso tridimensional. Ele é para dentro. O coração espiritual está no cerne da pessoa. O prana entra e vai para o interior. Então, prana significa o movimento para dentro. Depois, quando parte dele passa aqui pelo Vishuddha Chakra, vocês veem aí escrito Vishuddha Chakra na garganta, capta um pouco desse prana, faz o movimento ascendente, e aí ele passa a ser chamado Udana Vayu. O prefixo sânscrito ud significa para cima, como Udyana Bandha. Ud significa para cima. Udana, então, do Vishuddha Chakra, ele faz um movimento ascendente, saindo aqui pelo topo da cabeça, como nós podemos ver em outras imagens, por exemplo, como aqui, saindo aqui pelo topo da cabeça, fazendo como se fosse um leque aqui em cima, que a gente vê na aura dos santos. Ele está ligado aos marmas do pescoço. Então, veja, quando você faz Jalandhara Bandha, você move a cabeça para trás, né? Nós vamos ver na técnica, você não faz assim, não flexiona dessa forma. Você leva a cabeça para trás e aí sim encosta queixo no peito. Veja que aqui você massageia não só a tireoide, que tem um bom efeito sobre a tireoide, mas você massageia os marmas situados na garganta. Então, com isso, você atua no Vishuddha Chakra. Atuando no Vishuddha Chakra, você vai atuar no Udana Vayu. Se eu sei as funções do Udana Vayu, eu sei os benefícios do Jalandhara Bandha, pelo menos alguns deles. Vai atuar melhorando a respiração, a expiração, a fala e todas as formas de expressão. Permite que a pessoa possa se expressar melhor na vida. Governa as aspirações e direcionamento na vida. É a nossa maior força evolutiva. Jalandhara Bandha vai nos ajudar a melhorar essas características, as aspirações e direcionamento na vida. Se você faz Jalandhara Bandha regularmente, seu foco na vida aumenta, seu direcionamento aumenta, sua capacidade de expressão aumenta. Mas você entendeu isso porque entendeu que esse gesto, esse movimento, massageia os marmas Nila e Manya, associado com a entrada do prana na respiração, afeta o Udana Vayu, certo?
O prana continua o seu movimento para dentro e quando passa pelo Anahata Chakra no coração, o Anahata capta um pouco desse prana e transforma em Vyana. O prefixo sânscrito Vi significa dispersivo. Ele dispersa. Então é um movimento centrífugo. Está localizado no coração, sistema circulatório, articulações e extremidades, sai pela palma das mãos e as plantas dos pés. Está relacionado com o sistema circulatório e com o movimento de extremidades. Depois ele entra no Manipura Chakra, o Manipura capta e faz esse movimento que vocês veem ali no Samana Vayu, movimento concêntrico, né? Controla a digestão e assimilação dos nutrientes, o equilíbrio da parte superior e inferior do corpo. Então, por exemplo, se eu faço o Dhyana Bandha, eu estou movendo os marmas e a energia relacionada com Manipura Chakra. Manipura Chakra governa fisicamente a digestão. Então, um dos componentes mais importantes na prática do yoga, assim como no Ayurveda, é o famoso Agni, o fogo digestivo. O elemento mais importante para a saúde. O Agni é mais importante do que Vata, Pitta e Kapha para a saúde. Quem tem ótimo Agni digere qualquer coisa. Digere cascalho moído e daqui a um mês os dentes estão fortes e saudáveis. Quem tem Agni ruim, comeu uma folha de alface, nossa, aquela folha de alface me caiu mal. Deveria ter comido só meia folha. Uma foi muito para mim, me pesou. Estão entendendo? Quer dizer, a diferença é essa. Então a gente tem que ter um poderoso Agni. O Ayurveda tem métodos de fazer isso com plantas medicinais e alimentação. O yoga tem como fazer isso com práticas como Dhautis, Bandhas, Mudras, Kriyas, Asana, Pranayama. A linguagem é a mesma, mas as técnicas são complementares, mas a filosofia é a mesma, para se entender como as coisas funcionam. Então, acompanhando esse raciocínio, é um ponto de vista próprio que a gente não pode perder ao longo dos próximos séculos e milênios, porque foi esse ponto de vista que trouxe o yoga vivo até aqui, e não essas coisas assim tão transitórias, imovíveis e modificáveis da ciência moderna, que um dia é verdade e no outro já não é mais. Temos que fazer um monte de trabalho científico, tá bem? Mas eu estou dizendo que nós, praticantes, devemos ter essa visão na hora de escolhermos as práticas para fazermos. E agora, quando o prana chega lá no Muladhara Chakra, o Muladhara digere e transforma em Apana. O prefixo sânscrito ap, ao contrário do som em inglês ap, que significa para cima, em sânscrito ap significa para baixo. Então é um movimento descendente do prana e ele controla todas as formas de eliminação. Defecar, urinar, menstruar, ejacular, o parto, a transpiração, associado com o Vyana Vayu. Veja, o Apana é a nossa energia que mais pode ser degenerativa, mais destrutiva. Vocês veem que nessa imagem, enquanto o Udana é uma força evolutiva, o Apana é uma força degenerativa, oposta. Quando o Apana está bloqueado, o organismo se envenena. Vocês veem um exemplo físico comum que é a insuficiência renal aguda. Uma pessoa que sofre uma insuficiência renal, se ela não dialisar em 7 dias, ela morre. Isso é o quê? Bloqueio do Apana. Então, o que o Mula Bandha faz? O Mula Bandha vai inverter o fluxo do prana, que estava descendente, e forçá-lo a subir pelo Sushumna. E com isso, forçá-lo no bom sentido da palavra, não assim no sentido negativo, desde que feito corretamente, vai forçá-lo a subir pelo Sushumna e com isso vai produzir criatividade, clareza, conexão espiritual. Não é simplesmente para reforçar o assoalho pélvico. Não é simplesmente para a mulher não ter prolapso de útero e os homens não terem, homem e mulher não terem hemorroida, ainda que seja para tratar isso também. Não é para fazer o intestino funcionar melhor só. Mas vocês veem que quando o fluxo do Apana tem que ser para baixo, é contraindicado fazer Mula Bandha. Estão entendendo a racionalidade da coisa? Por quê? Se a pessoa está
evacuando, se o intestino está cheio de fezes, é contraindicado e proibido fazer mula bandha, porque você vai jogar para cima todas as toxinas. Aí a hora do apana é para baixo, é evacuar. Se a mulher está menstruando, não pode fazer mula bandha, não pode inverter o fluxo do apana. Mas na hora da meditação, da prática, antecedendo a meditação, com o intestino limpo, o apana funcionando bem, agora eu faço mula bandha, porque aí eu movo o prana pelo sushumna. Quando o prana se move pelo sushumna, Ida e Pingala se equilibram e minha mente entra em paz. O efeito colateral, se podemos chamar assim, do prana subir pelo sushumna, o sushumna se abrir, é paz mental, harmonia na mente, construir a paz interior. Então aqui vocês veem um outro gráfico, outro desenho mostrando isso, né? Os chakras, você vê com essa cor vermelha Pingala, com essa cor branca Ida, e eles se unindo aqui no Agnya Chakra e chegando no Sahasrara Chakra, né? E aqui cada um deles desenvolve uma atividade do prana. Aqui é o prana vayu, aqui o dana vayu, aqui o vyana vayu, aqui o samana vayu e aqui o apana vayu. 5 vayus. Nós já vimos isso então, o resumo aqui do que eles são. Agora, revendo então os 3 nadis principais, para nós não esquecermos, é preciso, portanto, por exemplo, em nós agora, se vocês colocarem a mão assim, ó, entre as narinas, ou assim, vocês vão sentir qual narina está mais ativa. Façam isso, por favor. Vejam qual narina está mais ativa. Ou assim, ou assim. Quem sentiu que a narina direita está mais ativa? Quem sentiu que a narina esquerda está mais ativa? E quem sentiu que as duas estão mais ativas? Se a narina esquerda estiver mais ativa, você está numa fase, num momento kapha, significa um momento calmo. Seu Agni está baixo, seu corpo está mais frio, você está mais parasimpático para descansar. Se a sua narina direita estiver mais ativa, sua mente está mais clara, tá sharp, assim, penetrante, mais pita, mais contundente, mais estimulada. Seu Agni está forte e você pode comer com maior possibilidade de digerir bem. E o Sushumna fechado. Isso tem uma implicação forte no yoga também, que se chama Swara Yoga, né? Como você opta por uma ou outra narina estar mais ativa na sua vida diária. Isso é um outro tema. Agora, outro tema muito importante ainda é sobre os granthis. Veja, esses nadis, eles vão, por ele flui prana, esses 3 principalmente, e outros que emergem neles, outros nadis que existem aí. Só que eles são assim como uma estrada de 5 pistas, que de repente entra num túnel, que só tem 2 pistas. Então você imagina que é uma congestão de carros para entrar naquele túnel. Depois sai e flui de novo. Depois lá na frente tem um outro túnel, que fecha e depois abre. Esses túneis que existem dentro do fluxo do prana, pelos nadis, são chamados granthis. Granthis são como nós, como bloqueios, onde o fluxo do prana se faz de maneira mais lenta. E cada um desses granthis recebe o nome de uma divindade. Brahma Granthi, relacionado com Muladhara Chakra, Vishnu Granthi, relacionado com Anahata Chakra, e Rudra Granthi, relacionado com o Agnya Chakra. Isso tem implicações psicológicas muito importantes, porque coisas da nossa vida mais instintiva, mais do fundamento psicológico da nossa existência, bloqueia aqui no Brahma Granthi. Aí a pessoa sofre de dores na região pélvica, na região lombar, congestão energética aqui, bloqueio do apana. Se a gente tem questões afetivas, emocionais não resolvidas, emoções contidas no nosso inconsciente, bloqueiam Vishnu Granthi. Então a pessoa sofre de pressão no peito, dor na região interescapular, contraturas musculares nessa região,
porque o prana entrou ali e encontrou uma estagnação do fluxo. E o Rudra Granthi, situado entre as sobrancelhas, são nossos padrões intelectuais, nossas crenças, nossos hábitos. Aí a pessoa, quando tem problemas dessa natureza, congestiona essa região. Aí tem problema de ATM, tem problema de zumbido, tem problema de memória, de concentração, enxaqueca, dores. Entende? Então, padrões instintivos no Brahma Granthi, padrões afetivos emocionais no Vishnu Granthi, padrões intelectuais e culturais no Rudra Granthi. Dá para vocês entenderem que os bandhas são um esforço que os mestres, de ferramentas que os mestres desenvolveram para desbloquear esses grandes. E com isso você, inclusive, melhora de aspectos emocionais, instintivos e intelectuais. O Jalandhara Bandha desbloqueia o Rudra Granthi. O Dhyana Bandha desbloqueia o Vishnu Granthi. E o Mula Bandha desbloqueia o Brahma Granthi. Estão acompanhando a ideia? Estão entendendo o que eu estou dizendo sobre isso? Assim, de forma rápida? Então, aqui vem uma frase do Yogaratnavali, de Sankaracharya, Yogacaravali, não Yoga, por hábito eu falei de um texto do Ayurveda, Yogacaravali, que foi escrito por Adi Shankaracharya, no Sutra 5, ele diz: Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha e Mula Bandha são situados, respectivamente, na garganta, no abdômen e no períneo. Se sua duração puder ser aumentada, então, onde está o medo da morte? Se nós conseguirmos ir com conforto, pouco a pouco, aumentando o tempo dos bandhas, o prana flui por canais que estavam bloqueados. E o nosso tempo de vida e qualidade de vida melhora e aumenta. Mas os bandhas significa trava ou uma chave, né? Uma chave, uma fechadura com uma chave. Modalidades específicas de mudra combinados com pranayamas para a canalização da energia vital. São usados para estabilizar, fortalecer, dinamizar e aumentar a quietude e a percepção corporal. Atuam nos 3 grandes do corpo, massageiam glândulas e vísceras, também tem esse aspecto, estimulam o retorno venoso, estimulam plexos venosos, fisicamente. Então você vê aqui o movimento do Mula Bandha é para cima, do Uddiyana Bandha é para dentro, do Jalandhara Bandha é a contração. Vamos ver o Jalandhara Bandha, o fecho que controla as redes prânicas. Isso está aqui no Hatha Yoga Pradipika. Jalandhara Bandha, no capítulo 3, verso 70. Jalandhara Bandha consiste em contrair a garganta e manter o queixo firmemente contraído em direção à parte superior do peito, porém sem tocá-lo. O Jalandhara Bandha destrói a velhice e a morte. Parece assim exagero, mas é preciso fazer a prática. Este bandha se chama Jalandhara porque contrai a rede Jala dos nadis e detém o fluxo descendente do néctar que goteja desde o Soma Chakra no intercílio através da cavidade do palato. O Jalandhara Bandha elimina todas as afecções da região da garganta. Veja bem, isso aqui é um tema muito importante para nós entendermos. Mesmo que a gente tenha que pedir permissão para a Cristina e para vocês todos, para a gente ter uma outra sessão nossa aqui para entrar em alguns detalhes a mais sobre tudo isso. Mas veja bem, na visão védica, né, do yoga, a gente tem o Agni aqui, ó, o Agni digestivo, que é um calor intenso gerado aqui no Manipura Chakra. E aqui, na região situada sobre o assoalho craniano, nós produzimos soma, o néctar da imortalidade. A gente poderia traduzir isso hoje como endorfinas e neurotransmissores produzidos no sistema límbico. Mas aqui nós estamos falando de uma questão energética, então a quintessência de Kapha no Ayurveda gera Ojas, a nossa resistência, contentamento e força. E Ojas sublima ainda mais e forma Soma. Soma fica situado, como vocês veem nesse desenho, parecido com água, porque Soma é produto da água sutil. Então aqui tem água e aqui tem fogo. O que acontece com a maioria de nós, a maior parte do tempo?
o nosso fogo queima a água. É como se aqui tivesse uma panela cheia de água na cabeça. E o fogo forte aqui de baixo evapora a água. Quando uma pessoa tem o Agni forte assim, o que acontece? Queima o Ojas, ou seja, o Soma, o néctar. Como é que fica a mente da pessoa? Irascível, irritada, impaciente, contundente, queimando, queima a cabeça, queima a garganta, aí ela está com refluxo, queima o estômago, queima para evacuar, queima os pés, queima tudo. E então a pessoa está sem esse néctar da vida. E isso é o que o Hatha Yoga Pradipika diz aqui. Contrai a rede de ala dos nadis que detém o fluxo descendente do néctar, ou seja, de soma, que goteja desde o Soma Chakra. Aqui o Soma Chakra pode ser associado, não o mesmo, mas associado com Sahasrara Chakra e com o Agnya Chakra, através da cavidade do palato. Então isso entra e desceria e é queimado pelo Agni. Então se você faz o Jalandhara Bandha, você impede a descida. Isso então se acumula na cabeça. Se acumulando, você entra num estado de profunda paz. Talvez vocês já sentiram isso com certeza na vida alguma vez. Assim, quando faz um exercício, quando estão num lugar muito bonito, ou qualquer coisa dessa natureza, vem assim um sentimento, tá tudo bem, tá tudo em paz, estou feliz, sabe, assim, sem causa. Isso é o Soma. Então, Jalandhara Bandha produz esse efeito. Quando se contrai a garganta em Jalandhara Bandha, o néctar do Soma Chakra não seca no fogo gástrico, Manipura Chakra, e o prana não se agita, não se desvia do caminho certo. Quando a garganta está firmemente contraída, os dois nadis, vocês já conhecem bem essa linguagem, Ida e Pingala, ficam mortos, inativos. Jalandhara Bandha inativa Ida e Pingala, portanto, força o prana a subir pelo Sushumna. Na garganta fica o Vishuddha Chakra, onde confluem os nadis que conectam os 16 centros vitais. Esses pontos vitais chamados Adhara são os polegares, os tornozelos, os joelhos, as coxas, o períneo, o pênis ou clitóris, o umbigo, coração, nuca, garganta, língua, nariz, intercílio, a fronte, a cabeça e o Brahmarandra, que é aquilo que a gente purifica durante as práticas de meditação, certo? Jalandhara Bandha, Soma e Agni, é aquilo que eu disse para vocês, que está muito interessante esse tema, nesse texto clássico antigo, o Yoga Shuddhamani Upanishad. Yoga Shuddhamani Upanishad, ele faz parte do Samaveda. Ele é um dos textos do Samaveda. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho aqui um exemplar, publicado pelo pessoal do Satyananda. Se chama Yoga Shuddhamani Upanishad. É uma linguagem hermética, assim, antiga, mas muito importante. Pela prática do Jalandhara Bandha, o néctar de Amrita, que é o Soma, que tende a fluir para baixo do centro da cabeça, é contido. O néctar não é consumido pelo fogo e se previne que as forças prânicas do corpo se movam desordenadamente. Estão vendo? A autoridade dos textos clássicos antigos para explicar essas funções. Bom, vamos ver hoje pelo menos o Jalandhara Bandha, a técnica. Feito em retenção Antarkumbhaka ou Bahir Kumbhaka ou ambos. Vocês sabem, Antarkumbhaka é a retenção com os pulmões cheios. Bahir Kumbhaka ou Sunyaka é a retenção com os pulmões vazios. Jalandhara Bandha pode ser feito tanto com os pulmões cheios quanto com os pulmões vazios, em máximo de inspiração ou máximo de expiração. Muitos asanas são usados, mas os principais são Padmasana e Siddhasana. A postura mais perfeita para se fazer bandhas é Siddhasana. Siddhasana, porque você coloca o calcanhar de um dos pés comprimindo a região do períneo, isso impede o fluxo descendente do apana. O outro pé cobrindo aquele sobre a região púbica impede o movimento do apana no Swadhisthana Chakra. Então você impediu a saída do apana
e aí o Apana vai ter que subir. Com as mãos uma sobre a outra, Shiva Mudra, você fecha o circuito do Vyana. Então, o que sobra? O Dana com movimento ascendente. E aí, então, se você faz o Bandha, você fechou o circuito e empurra isso para cima e para dentro, para produzir, então, esse estado de harmonia e equilíbrio e saúde. Coloque as palmas das mãos nos joelhos, como aqui essa imagem. Ó. Feche os olhos e relaxe o corpo. Inspire profundamente. Aqui nós vamos fazer isso com os pulmões cheios. Retenha o ar e leve a cabeça para trás e pressione o queixo contra o externo. Então, retenha o ar, leve a cabeça para trás, ou seja, a cabeça para trás não é assim, é assim, ó. Aqui eu estou com a mão aqui no meu joelho. Agora eu faço isso, ó. Eu faço isso com a cabeça para trás e para cima. Levo os ombros para cima e para frente e comprimo. E permaneço nessa posição, comprimindo o externo sem forçar demasiado, com os pulmões completamente cheios, pelo tempo que me for confortável. É fundamental vocês terem esse conceito. Nenhuma dessas práticas pode forçar nada. Não tem nada a ver com chegar em limites. Absolutamente nada. Então, inspira, eleva a cabeça, chega a cabeça para trás, porque por isso é que algumas pessoas fazem Jalandhara Bandha e lesam a coluna cervical, porque elas não aprenderam que elas têm que levar a cabeça para cima e para trás, para depois fazer isso. Aí elas fazem isso, ó. Isso força a musculatura cervical e não faz o mesmo efeito. Então, é para cima, tanto os ombros. Como a gente está querendo manter o fluxo do soma na região da cabeça, se vocês puderem fazer o Gosha Mudra, que é pôr a ponta da língua lá atrás do palato duro, quando começa o palato mole. Mas sem forçar. Se você achar complicado fazer isso, não tem problema. E mantém, e depois, o que você faz para sair da postura? Você primeiro desfaz o Jalandhara Bandha para depois expirar. Não expira em Jalandhara Bandha. Sai dele primeiro e depois expira. Se você sentir que sua respiração está um pouco cansada, você inspira e expira até que sinta que está bem. E aí faz de novo. Inspira e comprime. E fica. Onde deve ficar a sua consciência nesse momento? No pescoço. Na região do pescoço. Cada vez que você fizer isso, é uma rodada. É uma vez. Normalmente, os mestres sugerem que você faça 10 vezes. Mas você faz o tempo, o quanto você sentir conforto em fazer. Pessoas que têm hipotiroidismo, pessoas que têm tiroidite de Hashimoto. Só não é muito indicado em pessoas que têm hipertiroidismo não tratado, porque elas estão muito hiperativas, isso não vai fazer bem para elas. Pessoas que têm dificuldade de fala, de expressão, pessoas muito tímidas. Então, relaxe os ombros, os braços, eleve a cabeça lentamente e desfaça a pressão sobre o externo. Então, expire. Isto corresponde a uma volta. Respire normalmente até que descanse e faça quantas voltas forem confortáveis. A concentração deve ser na região da garganta. A precaução é não forçar a musculatura da região cervical. O número de voltas é de acordo com a sua prática. Associado com outras práticas, você pode fazer, por exemplo, associado com os outros bandhas. Faça no seu limite, do ponto de vista fisiológico e os benefícios. Nós já conversamos tanto do ponto de vista orgânico, quanto do ponto de vista psicológico, energético e espiritual. Bom, então, Udi, o prefixo Ud em sânscrito é para cima. Então, o Dhyana Bandha é levando o prana para o alto. Também no mesmo Hatha Yoga Pradipika, no capítulo 3, verso 55, o Dhyana Bandha chama-se assim entre os yogis porque com sua prática o prana voa para cima por Sushumna. O Dhyana significa voo ascendente.
Graças a esse bandha, o grande pássaro Prana Vayu voa incessantemente através do Sushumna. A continuação se explica o Dhyana Bandha. Chama-se o Dhyana Bandha a retração do abdômen por cima do umbigo, de tal forma que se pressione em direção às costas e ao diafragma. É o leão que vence o elefante, a morte. Aquele que praticar com frequência o Dhyana Bandha, segundo as instruções de seu guru, até que a contração se produza de forma natural e constante, rejuvenescerá, por idoso que seja. Pronto, a gente fala disso para a população toda, vai estar todo mundo fazendo o dia da banda amanhã. Deve-se contrair, não é? Deve-se contrair vigorosamente o abdômen na região do umbigo, para cima e para trás. No prazo de 6 meses se vencerá a morte, sem sombra de dúvida. Olha só. Eu li isso aqui há muitos anos atrás, muitos anos. Lá eu tinha uns 14 anos. Mas só que eu não li aqui, eu li no Bhagavad Gita, que Sri Krishna diz que se você realizar isso, aquilo, em 6 meses você alcança a iluminação. Aí eu cheguei para o meu mestre Sri Vajra no Chile e falei, mestre, nós estamos agora em julho. Quer dizer que quando eu chegar em dezembro eu já alcancei a iluminação? Aí ele me falou assim, mas você não leu antes. Quais são os pré-requisitos? Você tem que ter essa, aquela qualidade. Você leva 3 vidas para chegar nisso e depois mais 6 meses para iluminar. Então aqui também deve ser a mesma coisa. Entre todos os bandhas, o dhyana é o melhor. Quando se consegue dominá-lo, a liberação se produz espontaneamente. Então, a mesma coisa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o Agni. O que o Dhyana Bandha faz? Movendo o prana dentro do Sushumna e desbloqueando sua parte afetiva, emocional. Técnica. A posição, qualquer asana para meditação, ou o dhyana pode ser feito em pé também. Uma prática preparatória boa é o Agni Saradauti. Se a pessoa não está acostumada e não consegue fazer essa contração forte e manter, você sabe, o Agni Saradauti é você, com as mãos ali da forma que ele está mesmo, na figura, inspira, expira totalmente, e aí vai fazendo contrações abdominais no vazio. Contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta. Dauti significa limpeza. Agnisara é a limpeza do Agni. Assim como a gente no Ayurveda usa gengibre, pimenta do reino, pípali, titrak para melhorar o Agni, no yoga a gente usa o Agnisara Dauti. Não é obrigatório, mas se a pessoa quiser treinar para ficar melhor no Dhyana Bandha, pode fazer o Agnisara Dauti. Coloque as mãos apoiadas sobre os joelhos, feche os olhos e relaxe todo o corpo. Expire completamente. O Dhyana Bandha deve ser feito sempre com a expiração, no vazio da expiração. Se você fizer com os pulmões cheios, aumenta muito a pressão intratorácica e pode não fazer bem para os pulmões e o coração. O Jalandhara Bandha, vocês viram, pode ser feito tanto com os pulmões completamente cheios quanto completamente vazios. Aqui não, deve ser feito só com os pulmões completamente vazios. Expire completamente o máximo que puder, contraindo a musculatura abdominal e o tórax. Então, assim, tem que esvaziar o máximo. Por isso você vê como é que coloca as mãos para abrir o espaço torácico. Olha, os ombros se elevaram, a cabeça se inclinou para frente e aqui a recomendação que eu estou fazendo aqui nesse slide é você fazer o Jalandhara Bandha primeiro. Então você expira total, até que esvazia o máximo, solta o ar, aí faz força mesmo para o ar sair todo. Feito isso, aí você faz o Jalandhara Bandha. Não se esqueça, leva a cabeça para trás e comprime. Então faça uma falsa inspiração. Como é uma falsa inspiração? Você está assim. Falsa inspiração é você levantar o tórax, como se estivesse enchendo de ar. Perceberam? Uma falsa inspiração, ou seja, expanda o tórax como se estivesse inspirando. E essa falsa inspiração empurra automaticamente o diafragma para cima e o abdômen se torna côncavo. Então, se quiserem, façam a experiência. Coloque as mãos assim, a palma da mão nos joelhos, inspire, expire totalmente, solte total. Jalandhara Bandha. Abra o tórax. Automaticamente, eu que tenho um abdômen côncavo, nesse momento estou tendo um abdômen convexo.
e contraio, e eu tento levar o umbigo o mais próximo da coluna e o mais para cima que eu puder. Permaneço assim o tempo que for confortável, desfaço primeiro, veja como é que a gente desfaz. Depois, lentamente, relaxa o tórax, desfaça primeiro o Jalandhara Bandha e inspire lentamente. Primeiro relaxa, acerta o corpo, solta o Jalandhara Bandha, depois inspira. Tudo muito calmo, por isso você não pode deixar chegar no extremo da resistência. Então, se recorde dessa maneira de fazer o Dhyana Bandha. A concentração deve ser focada na região do umbigo. O tempo também você pode fazer 10 sessões, 10 voltas. O horário da prática melhor é, obviamente, seu estômago tem que estar bem vazio, de manhã, bem cedo, ou, assim, no mínimo, umas 3 horas sem comida no estômago. Tome sempre cuidado para não fazer nada muito exagerado. A técnica alternativa que eu coloco aqui é fazer em pé. É como se a pessoa estivesse nessa posição, só que em pé. Então, ela inclina o corpo, assim, em pé, meio agachado, né? Meio com as pernas dobradas, apoia as mãos nos joelhos, inspira, expira completamente, Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha. Depois solta e faz, certo? Sobre o Dhyana, ficou alguma dúvida sobre o Dhyana Bandha? Então, ficou faltando o Mula Bandha, e aí, então, a gente pode, então, numa outra ocasião, ver. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, ou até discordarem de alguma coisa, não tem problema, porque essas coisas podem ter sido vistas já sob pontos de vista diferentes, e é assim mesmo. Se quiserem algum tempo discutir alguma coisa, perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, fique à vontade. E aí, em outro momento, a gente vê, faltou só o Mula Bandha, que seria rápido também, mas seria bom assimilar essa parte primeiro, e a gente volta, depois a gente fala dos bandas e mais alguma coisa para completar o tempo, numa próxima. Sim, Nadir, pode falar. Você me autoriza a usar essa reunião do Zoom aqui? Pode usar livremente, Nadir, pode usar livremente, da forma que vocês quiserem. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Enquanto não se apresentam, eu queria agradecer, doutor Ruguê, em nome da área técnica distrital da Secretaria de Saúde, do Instituto de Laya Yoga do Brasil também, que nosso parceiro. Agradeço muito por esse presente de você nos doar esse seu tempo, a sua sabedoria, seus conhecimentos. É um grande privilégio para nós tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, obrigado. Karacharanam krutam va kayajam karmam va shravananayanajam va manasam va aparadam vihitam avihitam va sarvametat kshamashva jaya jaya karunabde Shri Mahadeva Shambho, Shri Mahadeva Shambho, Shri Mahadeva Shambho. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Namastê. Obrigado a todos, boa noite. Até um próximo encontro. Boa noite para todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Que bom, quero agradecer aqui também os professores todos que estão presentes, aos convidados, a Lia Miranda, que está aqui conosco, Séries Moura, a própria Nadia, claro, nossa grande parceira. Agradeço muito todo mundo
que está aqui hoje à noite. Estou muito feliz porque eu vejo vários instrutores aqui da Secretaria de Saúde, sei que muitos estão aí na linha de frente, saíram do trabalho e agora estão aqui conosco. E também todos os instrutores e convidados da Nadia, o pessoal do Laya Yoga, que está fazendo agora um sucesso imenso agora nessa pandemia. Laya Yoga está sendo muito procurada, muitas pessoas, muita demanda mesmo. Maria Júlia, que está aí, é uma testemunha, a gente recebe centenas de mensagens de pessoas procurando lá yoga, querendo participar das aulas, então tem sido muito bom, um grande recurso nesse momento. Agradecer a você, Cristina, que você que é a grande realizadora, né? A menina que faz acontecer.